Olá, queridos, graça e paz, Shalom Adonai, boa noite para todos. É com muita alegria, com muita honra que nós nesse momento estamos iniciando mais essa live, um momento que nós temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, tá? De termos a nossa fé edificada. Eu quero louvar a Deus, por mais um dia de vida que nós vivemos, que nós vencemos. E eu tenho certeza que tanto você como eu podemos dizer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Eu quero te falar que não tem faltado Deus na minha vida. E tenho plena convicção que também não tem faltado Deus na tua vida, né? Hoje eu estou feliz, nosso irmão Lucimar está podendo participar, irmão Gisele, irmão Rodrigo, pastor Sérgio, nosso irmão Irã, Alessandra, Aline, um abraço aí para a Miriam, para a Joenilde, presbítero Leandro e família, a Mônica, pastor Walter, né? Eu fico muito feliz, né, de ver pessoas que têm prazer de se alimentar da palavra de Deus, de refletir na palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela é santa, a palavra de Deus ela tem poder nela mesma, né? Eu sempre digo que a palavra de Deus é a única fonte de vida verdadeiramente capaz de transformar aqueles que por ela se achegam a Deus, né? Eu digo isso porque eu tive um encontro com Deus no pior momento da minha vida. E eu compreendi que a palavra de Deus ela tinha vida em si mesmo. E que se eu permitisse, com meu coração aberto, a palavra de Deus entrar como uma semente dentro do meu coração, ela ia frutificar e ia trazer uma transformação. E a partir daquele momento que eu entreguei a minha vida para Cristo, eu passei a amar a palavra de Deus. Que coisa linda a palavra de Deus, né? Aquilo que o autor de Hebreus disse, que a palavra de Deus ela é viva, né? Que ela comunica a vida, que ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, né? E apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quero também mandar um abraço para minha prima, Rosilene, lá no Rio de Janeiro, a minha tia Adelina, que a senhora possa me abençoar. Eu peço a bênção para a senhora, que Deus abençoe a senhora e a sua família, a Flávia Martins, tá? A Cássia, que Deus abençoe todos vocês, tá bom, pessoal? Tenho certeza que vocês tiveram um domingo abençoado, né? Domingo de bênção, domingo de muita paz, um domingo de muita confiança e muita espera no Senhor, né? As pessoas falam em tantas dificuldades e Deus ele tem dado graça, tem dado paz ao seu povo, aqueles que nele confiam, aquele que nele espera, né? Esse tem encontrado a segurança no Senhor. Verdadeiramente a Bíblia fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E quero falar uma coisa para você, né? Um presságio eu poderia falar para você, né? Um presságio, então, o início de uma nova caminhada. Eu quero dizer para você que a Bíblia fala que depois da tempestade vem a bonança. A Bíblia fala que depois de uma grande prova, Deus derramou uma grande bênção sobre o seu povo, sobre aqueles que Ele escolheu. Então te prepara porque tem grandes coisas vindo sobre a sua vida por aí, tá bom? Sabe esse coraçãozinho aí que você tá vendo aí? Aperte isso daí e vamos para cima, tá bom? Quero convidar você a estar participando, a estar comentando, a estar compartilhando, tá bom? Com outras pessoas, a estar vendo essa palavra nas geografias. Sheila, Deus abençoe, manda um abraço pro Jefferson aí, irmã Sandra, minha querida, que Deus te dê muita graça, um forte abraço para você, para toda a sua família, meu irmão Rodrigo, minha irmã Gisele, um abraço para a Nívia, para todo mundo aí, tá bom, pessoal? Quero também mandar um abração, uma boa noite para você que está nos ouvindo sempre, que muitas das vezes não participa aqui, você que, dependendo do seu credo religioso, tem nos dado a devida atenção, tem nos dado a devida honra e devido zelo, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe, boa noite, amigo do Facebook, muita paz, né, no teu coração, muita graça da parte de Deus. Eu quero profetizar para todos vocês uma semana de bênção, tá? Boa noite também, Núbia. Vamos lá, pessoal, eu tenho uma palavra de Deus aqui, que Deus colocou no meu coração. Eu introduzi essa palavra para alguns obreiros, né, da nossa igreja, e eu não consegui terminá-la, né? Eu quero trazer essa palavra para você. Eu queria que você pudesse abrir bastante o seu coração, abre bem o seu coração, deixa o seu coração bem grandão, se é que você consegue. Como que nós podemos abrir o nosso coração para Deus? É simplesmente falar: Deus, eu estou aqui, faz a obra na minha vida, e deixar com que a palavra de Deus penetre. Tem muita semente de vida para entrar no teu coração nessa noite, tem muita semente profética para entrar dentro do teu coração nessa noite, tem muita bênção da parte de Deus. Se você recebe, dá um glória a Deus. Silvinha, Deus te abençoe. Vamos lá, pessoal, Atos capítulo 3, verso 19 e 25. Se você tiver com a sua agenda, com o seu caderno, você pode anotar. Atos capítulo 3, verso 19 e 25. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam cancelados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Queridos, em que circunstância essa palavra foi escrita? Em que momento da geografia, em que momento da história esta palavra ela foi escrita? A igreja ela estava reclusa no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Ela esperava a promessa de Deus, que seria o derramamento da plenitude do Espírito Santo, que concederia à igreja a autoridade, o poder para pregar o Evangelho. No capítulo 2, a Bíblia fala que essa promessa ela se cumpre. E a igreja que estava ali reclusa, a igreja que estava ali amedrontada, estava dentro do local com as portas fechadas com medo dos judeus, ela sai para fora. Então aquela igreja deixou de ser uma igreja amedrontada para ser uma igreja audaciosa. Porque sobre aquela igreja ali havia sido derramada da parte de Deus uma unção de conquista. E a igreja então sai. E ali o ministério de Cristo, ele começa a ser processado pelos discípulos. Ele começa a ser processado por intermédio do Espírito Santo. Este ministério ele não morreu. Este ministério ele não parou com a morte de Cristo. Pelo contrário, Cristo entrou no ápice da ressurreição. E então ele emana o Espírito Santo, ele pede ao Pai. O Espírito Santo vem sobre toda a igreja. E o Espírito Santo ele traz fulgor. O Espírito Santo ele traz vida, avivamento à igreja de Cristo. E então a igreja começa a fazer o quê? Ela sai daquela reclusão, ela sai daquele período de medo, de covardia e começa a caminhar, e começa a ministrar o Evangelho. E a primeira mensagem que a igreja começou a pregar, preste bem atenção, nós temos que voltar a essa menção da igreja, voltar ao prisma da igreja. A primeira mensagem foi: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Então, queridos, a primeira pregação foi arrependimento, foi conversão. Agora, Deus não pode se arrepender por mim, nem por você. Ninguém pode se arrepender por você, a não ser você mesmo. Deus ele não vai converter o meu caminho, eu que tenho que me converter dos meus caminhos. Eu tenho que entender a mensagem bíblica, eu tenho que entender, na realidade, o fundamento, a missão de Jesus na cruz do Calvário, entender a mensagem que a cruz ela traz para mim. O Espírito Santo ele produz frutos dignos de arrependimento. Agora cabe a mim, cabe a você arrepender-se ou não. Agora quando há um arrependimento e quando há uma vontade de servir a Deus, a pessoa ela sai daquele caminho errado que ela está andando e começa a andar no caminho direcionado por Deus para a sua vida. Então quando há um arrependimento e uma conversão, isso é uma coisa individual, os pecados eles são o quê? Cancelados. O salário do pecado é o quê? É a morte, é a desgraça, é a solidão, é o sofrimento, sabe? É a pessoa estar fadada ao fracasso durante toda a sua vida. É aquela pessoa que tenta de todas as formas, que projeta, que tem alvos, tem sonhos, mas alguma coisa a impede de alcançar. Tem até uma capacidade, tem um dinamismo, mas precisa se arrepender, precisa se converter dos seus maus caminhos, precisa andar na direção e no centro da vontade de Deus para a sua vida. Aí vem um tempo de refrigério, aí você começa a ter uma vida abençoada. Então eu quero que você entenda que arrependimento e conversão, isso cabe a mim, isso cabe a você. O Espírito Santo ele vai produzir o fruto para provocar um quebrantamento no teu coração e produzir um fruto digno de arrependimento. Mas quem tem que se arrepender somos nós. Somos nós que temos que nos converter. Eu quero te falar, meu irmão, que Deus ele já fez tudo. Agora chegou a hora da igreja dele começar a fazer alguma coisa. A hora de você decidir-se. E depois o autor, o apóstolo Pedro, dentro dessa escala em Atos dos Apóstolos, ele escreve que nós somos filhos profetas, da aliança que Deus fez com os pais, dizendo a Abraão: na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então existe uma linhagem de bênção, de prosperidade para aquele que se une ao Senhor, por intermédio do arrependimento e por intermédio de uma conversão. E o texto fala de aliança. Aliança é aquilo que depende de uma ou mais pessoas, de duas pessoas ou mais, não apenas de uma pessoa. E nós somos chamados a viver com Deus em aliança, desde os primórdios da antiguidade. Desde a antiguidade, todo relacionamento com Deus, em relação à nação de Israel, é baseado em alianças. É impossível você caminhar com Jesus sem entendimento de aliança, porque nos nossos dias também, o nosso relacionamento com Deus é baseado em uma aliança de amor. Quantas promessas bíblicas de bênçãos individuais e pessoais nós temos na Bíblia Sagrada para cada um de nós? Mais de 8.000 promessas, mas são promessas condicionais, dentro de uma aliança, ou seja, você faz a sua parte e Deus fará a parte dele.
Mas a questão é que entra o arrependimento, entra a conversão, e nós sabemos que algumas atitudes da nossa parte, elas podem ferir o caráter que Cristo imprimiu dentro de nós. Quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a Ele de todo o nosso coração, a partir daquele momento algumas atitudes podem ferir esse caráter que Ele depositou dentro de nós. E nós não devemos macular a nossa aliança com Jesus. Quando você macula essa aliança, quando você fere essa aliança, quando você quebra essa aliança, significa infidelidade, ou seja, agir em desacordo com a palavra de Deus. Ou então, toda vez que eu ajo em desacordo com a palavra de Deus, eu estou ferindo esta aliança. E aí o que acontece? Eu me torno um fracassado. Aí o que acontece? Eu me torno uma presa muito fácil das armadilhas do inimigo, das armadilhas que o mundo pode me oferecer. Por que eu me torno uma presa fácil? Porque eu me torno uma pessoa fácil de ser lançado na cisterna, de ser derrotado, de me tornar um fracassado. Porque a aliança é uma ferramenta, a aliança é uma arma, a aliança é um elemento fundamental no meio de uma batalha. Vamos nos lembrar um pouco de Davi. A primeira batalha de Davi foi com Golias. Ele diz assim: este incircunciso filisteu. Quando ele disse isso aqui, os incircuncisos não tinham aliança com Deus de Israel. E Davi era circuncidado, ele tinha essa aliança. Então Davi disse ali: olha, a aliança que eu tenho com Deus vai me dar a vitória. Então a aliança é um elemento fundamental para a batalha que você está vivendo hoje. Você que tem aliança com Deus, abre a sua boca e glorifica o nome do Senhor, porque a tua vitória já é certa. Talvez você esteja vivendo um momento de grande dificuldade, mas Deus está aí, e por essa aliança que você tem com Ele, Deus vai te exaltar nesse momento de aflição que você tem vivido. Talvez você esteja passando por um processo de humilhação, de vergonha, mas porque você tem aliança, te prepara, porque Deus vai derramar dupla honra sobre a tua vida. Quem recebe, dá glória a Deus, queridos. Então a aliança, ela é fundamental no campo de batalha. Nenhum dos nossos sonhos serão frustrados se nós mantermos a nossa aliança com Deus. E a aliança, ela consiste em quê? Em fidelidade. Essa era a premissa da pregação dos apóstolos. A menção apostólica é essa: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Vós sois filhos do profeta e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, na aliança que eu tenho com Deus, existe um nível de frutificação. Em Deuteronômio 28, nós temos o capítulo da bênção e da maldição. Do verso número 1 ao número 15, temos uma série correspondente de bênçãos. E do verso 15 adiante, temos 64 séries correspondentes de maldições. E no verso 1 está dizendo assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e ter o cuidado de guardar os mandamentos que Ele te ordena, o Senhor teu Deus vai te exaltar sobre todas as nações da terra. Aí e virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. É o que diz o texto: e virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito você será no campo, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será a tua amassadeira, ou seja, você será uma pessoa próspera. Mas no verso 15 diante está dizendo assim: mas se não obedecer e não guardar os mandamentos que o Senhor teu Deus te tem ordenado, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Eu tenho a plena convicção que ninguém aqui quer viver debaixo de uma maldição. Nós queremos viver debaixo da bênção. Então, é necessário nós entendermos que o infiel a Deus, ele vive um nível de esterilidade, ele vive um nível de fracasso, ele vive um nível de derrota, tem a sua descendência encerrada, tem os seus sonhos, os seus projetos de vida tomados pelo inimigo e destruídos por causa do quê? Da infidelidade. Então, todo nível de infidelidade leva a esterilidade, leva a você perder até aquilo que você já conquistou. Então nós temos que entender isso aqui, queridos. Temos que entender muito bem isso aqui. A sua descendência, as suas conquistas, elas serão tomadas se nós não voltarmos aos princípios para o cumprimento da aliança. A igreja, quando vira as costas para Deus, ela traz maldição. Quando ela deixa de obedecer ao Senhor, ela deixa de viver o princípio da promessa. Quem tem aliança com Deus tem um relacionamento firme, tem um relacionamento estável. Eu queria perguntar, queridos, qual que é o nível da aliança que você tem tido com Deus? Como que você tem observado os mandamentos que Deus ele tem te ordenado? Em toda a Bíblia, nós somos instruídos a viver em fidelidade, a viver em obediência, a proceder corretamente em toda a nossa forma de viver para agradar o coração de Deus.
Em Isaías 55:3, presta bem atenção, está escrito: ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E em Isaías 1:19 está dizendo: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, Deus ele tem uma aliança, que já foram prometidas, que já foram executadas, são promessas, que Deus ele cumpre, de proteção, de provisão, de segurança, de salvação eterna. Deus quer que nós entendamos que as nossas atitudes podem nos levar a sermos estéreis, nós não mudarmos o nosso procedimento e o nosso pensamento. Não adianta estarmos muitas das vezes dentro da igreja, sem mudança de comportamento, sem mudança de pensamento, sem agirmos a nossa fé na hora da dificuldade. E não importa a hierarquia que você possa possuir, ou que eu possa possuir, ou o nível da liderança que nós podemos exercer, quer seja um apóstolo, um bispo, um pastor, um diácono, um presbítero, uma missionária, uma pastora, a palavra de Deus é imutável, é válida para todos, todos. Jeremias capítulo 1, verso 12, Deus disse assim para Jeremias: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então a única coisa que eu percebo que Deus se dobra nessa terra é diante da sua palavra. Se você obedece, você vai colher os frutos da sua obediência, mas se você desobedece, você vai colher os frutos da sua desobediência. Então eu preciso entender isso aqui. Se os princípios forem alterados, por exemplo, a compaixão que Deus quer que você tenha, porque Cristo disse: aprender o que significa misericórdia, é ter amor pelos perdidos, é ter amor por aqueles que estão caídos, é se envolver numa luta para trazer os caídos, os oprimidos ao Senhor. O que diz a Bíblia? O que Jesus disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, e ninguém vem ao Pai, corretamente, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então entre nós e Cristo há uma ponte, entre nós e Deus há uma ponte. Essa ponte quem que é? Jesus Cristo. Quem pode dar uma glória a Deus? Mas entre as pessoas que estão lá fora, a ponte é você, a ponte sou eu, que vamos pregar o Evangelho, trazer essas pessoas para Cristo, vamos sair da nossa essência. Jesus vai assumir o posicionamento ali e vai levar essa pessoa até o Pai Celestial. Ele vai trazer salvação para essa pessoa. Então nós temos que entender isso aqui. A outra coisa, outro princípio é a justiça. Nós temos que viver a justiça de Deus nas nossas vidas. Não adianta você achar que você vai fazer justiça com a sua própria mão. Não adianta murmurar, não adianta questionar, não adianta abrir a boca. Temos que ter sabedoria para agir em silêncio. Agir em silêncio. Agir buscando a Deus, buscando a justiça do Senhor. Entenda que cada palavra que Deus tem para a sua vida, ela vai se cumprir, porque Deus ele é fiel. Tente imaginar. Se Deus é fiel, como diz a Bíblia, até com quem é fiel, imagina contigo que é fiel a Deus. O terceiro princípio é a retidão. Lembra de Ezequias? Quando Isaías chega até ele, ele diz assim: olha, eu trouxe uma palavra do Deus, do Jeová, do Senhor dos céus e da terra, e ele diz para você arrumar a tua casa, porque você não vai viver, você vai morrer. Isaías então, ele coloca o rosto na parede, ele derrama lágrimas, ele ora a Deus, fala: Senhor, lembra-te de mim, quando fiz o que era reto diante dos teus olhos, quando andei com retidão, fiz aquilo que era correto, quando eu agradei o teu coração. Deus ouve aquela oração, e a oração de Ezequias, ela comove o coração de Deus. Ela mudou um juízo que Deus tinha sobre ele naquele momento, que houve um arrependimento no coração desse homem. E Deus chama o profeta e fala: volta lá e diz para ele que eu vi a sua fala, a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e estou acrescentando ele mais 15 anos de vida. Então nós temos que entender isso aqui, que o seu andar em santidade, o seu andar em fidelidade, porque fidelidade fala de retidão, corretamente, queridos, vai te levar à ação sobrenatural de Deus na sua vida. E depois o amor, porque sem o amor a gente não chega a lugar algum. O cristão, quando ele entrega a vida dele para Jesus, quando ele se arrepende, ele se converte, o amor de Deus começa a encher o coração dele, e aí você passa a ter sonhos que outras pessoas normais não têm, você passa a ter outros pensamentos, você passa a ter paixões diferentes, sentimentos diferentes, sentimentos de amor pelo próximo, sentimentos de amor pelo Evangelho. Você passa a orar mais, você passa a buscar mais, e você passa a ter sentimentos que jamais você havia vivido anteriormente, antes de você ter um encontro com o Senhor. Então nós precisamos entender que esses princípios precisam estar na minha e na sua vida.
Porque se não estiverem, virão o quê? A esterilidade e virão a maldição. E Deus, ele quer o quê? O que diz a Bíblia? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados todos os vossos pecados. O pecado, ele atrai o quê? A maldição. O pecado atrai a pobreza, o caos. O pecado, ele atrai o sofrimento. O pecado, ele tira a alegria do ser humano. O pecado, ele arranca a identidade de um filho e de uma filha de Deus. Ele arranca a sua identidade, ele arranca a sua intimidade com o Senhor. E Deus, ele quer fazer o quê? Por intermédio do seu arrependimento, da sua conversão, ele quer restituir a sua igreja, ele quer restituir na sua vida, ele quer remover todo nível de maldição e de esterilidade, para que você seja um conquistador de territórios, para que você avance geograficamente. Então te prepara, se você está com o coração aberto para essa palavra, que Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar os seus passos, Deus vai mudar a tua geografia. Quem recebe, dá um glória a Deus. Mas eu preciso descobrir o que fazer para que eu possa ser restituído nisso aqui. O que fazer para agradar a Deus. A parábola do filho pródigo em Lucas 15, ela mostra claramente que a misericórdia de Deus apaga as rugas da noiva e devolve as suas vestes reais. Ela tira a humilhação e devolve a autoridade. Quando o filho pródigo, ele retorna, o pai o abraça, traz vestes novas, coloca uma sandália nos pés, traz roupas novas, coloca uma aliança no dedo, restaurando assim a autoridade e recebendo ele novamente como filho. Quem precisa de uma resposta de Deus aí, dá um glória a Deus nesse momento. Se você precisa, presta bem atenção. Deus quer colocar dentro do seu coração os seus sonhos. Deus, ele quer restituir. Deus, ele quer restaurar. E Deus, ele busca filhos, filhas dispostos a não apenas recebê-los, mas realizá-los, mas engrandecê-los, mas honrá-los, mas vivificá-los, queridos, para que eles possam viver de uma forma que seja uma referência de fidelidade para todos. Ou seja, Deus quer prosperar a tua vida e Ele é o mais interessado para isso. Deus quer curar você, Deus quer libertar você, Deus quer restaurar o seu lar, o seu casamento, Deus quer te engrandecer nessa terra para que o nome dele seja glorificado. Mas para isso nós temos que nos santificar, mover o nosso coração, remover o pecado, sair daquele caminho errante que nós temos caminhado. Então Deus, ele busca esses filhos para que ele possa receber como filhos e também abençoá-los. Tenta imaginar você como pai, olhar para sua casa e você tem 2 ou 3 filhos, você percebe que tem um ali que é mais obediente, como você se agrada. E tenta imaginar o próprio Deus. Os filhos fiéis, eles agradam o coração do pai, da mãe. É só você olhar para dentro da sua casa. Sabe, é um exemplo muito simples, mas isso não significa dizer que a sua fidelidade, ela vai te pedir de passar por testes, vai te pedir de passar por provas. Muito pelo contrário, quanto mais fiel você for, mais prova você passará, que Deus vai provar a tua fidelidade para aumentar o nível de unção e de fé que existe dentro de você. Ele vai colocar você na prova para provar, para demonstrar o nível da fidelidade em cada situação. E é por isso que nós temos que entender o significado que a palavra de Deus tem que ocupar em nossas vidas, no nosso coração. O nosso irmão Tiago, no capítulo 1, no verso 22, disse assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então a palavra de Deus, ela tem que ter um lugar no meu coração. Eu tenho que reagir a esta palavra. As minhas ações, os meus atos, eles têm que ser plausíveis àquilo que a palavra de Deus diz. Hoje vivemos num mundo que todos estão na prova. E quando você estiver no meio da prova, você tem que se lembrar que não existe uma experiência sem um propósito. Não existe você ir para um leito de enfermidade ou alguém da sua família sem um propósito. Não existe você fazer um passeio sem um propósito. Não existe você ir ao culto da sua igreja sem um propósito. Não existe o seu líder sentar contigo para te confrontar no erro seu sem um propósito. Em tudo há um propósito de Deus. Porque Deus não é um Deus de coincidência, Ele é um Deus de providência, Ele é um Deus que age. Ele não ficará obscuro, Ele não ficará insensível ao teu sofrimento. Sabe, queridos, aquele que anda nos seus caminhos, no caminho do Senhor, jamais ficará desamparado. Mesmo no meio da prova, entenda isso. Aquele que anda no caminho do Senhor jamais ficará desamparado. Jamais.
Em Provérbios 10, 29 está escrito: o caminho do Senhor é fortaleza para todos os retos e destruição para aqueles que praticam a iniquidade. O caminho do Senhor é fortaleza para todos os retos e destruição para aqueles que praticam a iniquidade. Em Provérbios 8:10 está escrito: o nome do Senhor é torre forte, sobre a qual o justo faz refúgio e permanece seguro. O nome do Senhor é torre forte, sobre o qual o justo, ele faz refúgio e ali ele permanece seguro. Eu quero te dizer que o momento que você está vivendo hoje não anula a promessa que Deus tem para a sua vida. O momento que você está vivendo hoje não anula o que Deus é e representa para a sua vida. Deus, ele não mudou. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o nosso irmão Tiago escreveu que em Deus não há sombra de variação e também não há mudança. Deus, ele prometeu. Deus, com certeza, ele vai cumprir na sua vida, mas nada ficará obscuro. Você não ficará desamparado, você não ficará abandonado. A palavra se compromete a isso. Isaías 49:15, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, de sorte que porventura não se compadeça do fruto do teu ventre. Segura essa aí, ó. Eu de ti jamais me esquecerei, diz o Senhor. Quem pode dar um glória a Deus, queridos? Quem recebe, diga amém. Não haverá pergunta sem resposta ao Deus Todo-Poderoso. Assim como também nenhuma ação espiritual da nossa parte ficará sem a resposta de Deus. O que é uma ação espiritual da parte humana? Boa noite, Maria Amélia. O que é? É a nossa resposta à palavra. É a nossa oração, o nosso jejum, a nossa vida de santidade. É o nosso esforço. Em Mateus 11:12, o próprio Jesus ensinou e disse: porque desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então eu preciso me esforçar pelo meu lar, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pela igreja que eu congrego, pelo próprio Deus, pelo Evangelho, pelos aflitos, feridos, pelos oprimidos. Eu preciso me esforçar para que eu possa conseguir meus objetivos. Não é somente pedir para Deus, eu também tenho que agir, eu também tenho que ter uma atitude concernente, eu tenho que ser aquele filho obediente. Quantas vezes talvez você orou e você disse: ah, Senhor, por que isso não está acontecendo comigo? Por que as coisas acontecem com tantas pessoas? Por que o ímpio prospera? Por que o fulano que é mau caráter, sabe, ele não passa de uma pessoa ruim, vive desobedecendo, faz tantas coisas e consegue tantas coisas, e eu que te busco, nada acontece na minha vida? Queridos, Deus ele quer nos ensinar. Deus ele quer nos levar no caminho de obediência. Você e eu não podemos nos valer do problema ou da situação de outras pessoas para tentar justificar ou para tentar amenizar a nossa dor. Ou seja, muitas das vezes a desgraça, a ruína, as maldições, sabe, os momentos desprezíveis que pessoas e outros estão vivendo, não pode servir de referência para aliviar a dor ou a dificuldade que eu esteja enfrentando, ou que você esteja enfrentando. Nós temos que olhar para nós, sabe, nós temos que olhar para dentro da nossa casa. Estamos sendo exortados pelos nossos líderes, estamos sendo exortados pela palavra de Deus. Deus, ele quer o nosso bem. A Bíblia diz em Hebreus que Deus, ele açoita todo aquele que ele recebe por filho, que Deus disciplina aqueles que o amam. Então, cada realidade, cada momento que você enfrentar, não procure justificar os seus erros. Assuma a sua própria responsabilidade. É o que nós precisamos como igreja, assumir a nossa própria responsabilidade. Porque a irresponsabilidade do outro, ela não pode revelar aquilo que nós somos. Estaremos nos enganando a si mesmo. Isso não vai amenizar a minha situação e nem a sua. O que eu preciso é olhar para mim. O que eu preciso é refletir na palavra. O que eu preciso é entender essa menção apostólica. Arrependemos e convertemos, para que sejam cancelados os vossos pecados. O pecado é sinônimo de maldição. É sinônimo de miséria, de destruição. O salário do pecado é a morte. Então eu tenho que perceber, eu tenho que verificar, eu tenho que procurar me livrar de tudo isso aqui que está impedindo a bênção de Deus de ser derramada sobre a minha vida. Em Isaías 59, o próprio Deus ele é bem claro. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar. Verso 1 e 2. Nem os seus ouvidos surdos para que não possam ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, é que faz a separação entre vós e vosso Deus, e impede o vosso rosto de vós para que vós não ouça. Então eu tenho que entender que o pecado para mim é uma barreira, que ele vai me impedir de caminhar,
que ele vai me impedir de conquistar territórios, que ele vai impedir a minha célula de crescer, a igreja de frutificar, que ele vai impedir a prosperidade, a bênção de chegar na minha casa, no meio da minha família. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente não deve se conformar com esse mundo. O cristão tem que ser um pouco inconformado. O cristão tem que ser que nem Davi. Ele tem que se indignar muitas das vezes, mas não pecar pela indignação, mas pela indignação procurar ser a referência, procurar ser o divisor de águas, procurar ser o melhor. Deus, ele quer tratar cada um de nós. Deus quer trazer cura no mais profundo da nossa alma. Deus quer tirar a covardia. Deus quer arrancar esse pecado. Deus quer purificar você. Deus quer exaltar você nessa terra. Não se engane, queridos. Não fujamos do confronto de Deus. Não fujamos do espelho, daquilo que a palavra de Deus reflete na vida de cada um de nós. Procure analisar a sua vida hoje, em conserto que você tem para consertar, e se coloque na posição para que você tenha o direito de receber, porque você vive debaixo de uma aliança. 1 Coríntios 13:8, porque nada temos contra a verdade, senão a favor da verdade. Então nós precisamos entender que mais vale o tapa na cara da verdade do que o beijo na cara da mentira. É a verdade que liberta. João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Então nós temos que entender isso aqui. Diante das lutas que se levantarem, dos inimigos que vão se levantar contra a tua vida, não desista. Por maior que sejam as suas dificuldades, acredite e confie, porque basta você crer, porque você se arrependeu, você se converteu, você entregou a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E em Marcos 9:23, Jesus falou assim, tudo é possível àquele que crê. Se você crê, dá uma glória a Deus. Tudo é possível àquele que crê. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E como é que você pode? Na sua fidelidade e na aliança que você tem com Deus. A glória de Deus virá sobre a sua vida, removerá tudo aquilo que é contrário aos princípios divinos e lhe dará vitória. A glória de Deus virá sobre a sua vida, removerá tudo aquilo que é contrário aos princípios divinos que existem na sua vida e te dará a vitória. Me recorda agora o Espírito Santo, do capítulo 60 de Isaías, no verso 1. Levanta-te, resplandece-te, porque vem a tua luz e a glória do Senhor descerá sobre a tua vida. Por que você não se levanta, não se revolta contra essa situação que você está vivendo agora? Se levanta, homem, se levanta. Deus falou para Ezequiel no capítulo 2, no verso 1, levanta-te, filho do homem, coloca-te de pé que eu falarei contigo. Deus não fala com ninguém deitado, nem se arrastando, nem sentado. Deus quer que você se posicione para que Ele possa abençoar a sua vida. Entender que na aliança a glória de Deus virá sobre a sua vida, que Deus vai revelar até aquilo que está em oculto. É só você assumir as suas imperfeições, assumir o estado da sua alma e você se converter. Eu quero completar e concluir aqui, irmãos, trazendo alguns exemplos básicos nessa noite para você entender o que Deus quer falar contigo. Qual que é a esposa, a mulher que é feliz, né, quando percebe que o seu marido ele mudou o horário de chegar em casa e está falando que está fazendo horário, só que ela sabe que ele não está? Como que ela vai ser uma pessoa feliz? Qual o nível dessa aliança? Qual que é o marido que é feliz quando a mulher usa a própria igreja para não assumir as suas obrigações familiares ou até mesmo conjugais e se negar como esposa? Qual que é o discípulo que é feliz quando ele tem um líder inoperante? Quando ele percebe que o líder dele é um fracasso, é um covarde? Quando ele percebe que o líder dele está com a baixa, pegou a guarda e abaixou? Quando ele percebe que o líder dele não caminha para frente, não tem motivação, não tem poder de influência, não tem brilho nos olhos, não tem sangue nas veias de cristão, não fala a verdade, não confronta, não parte para cima. Um cego não pode guiar outro cego, um fraco não pode guiar outro fraco. Como que o discípulo vai ser feliz? Se ele percebe que o líder dele não age, não reage, não faz nada funcionar, não tenta mudar nada. Amados, muitas das vezes na minha vida eu quero compartilhar algo com você, experiência particular. Olhando para a igreja, eu quero ver milagres. O que eu mais digo para os meus discípulos é que eu quero ver a vida deles progredindo, eles avançando, pastoreando igrejas, abrindo células, implantando lideranças nas cidades, crescendo, prosperando financeiramente, no casamento, na família. E muitas das vezes, quando as coisas não engrenam no ministério,
Eu entro na minha casa, eu choro muito na presença do Senhor. Eu pergunto, Senhor, o que eu preciso fazer para mudar isso? Se tem alguma coisa oculta que eu não esteja entendendo, mostra para mim, Senhor. O que eu preciso fazer? Porque eu não aceito. Eu não aceito conformismo. Eu não aceito comodismo. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma palavra de muito mais além. Efésios capítulo 3, verso 20, receba isso. Porque Deus pode nos dar muito mais mesmo, abundantemente, segundo tudo aquilo que nós lhe pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, que é a nossa fé. Não existe uma limitação de até onde você pode chegar. Deus não limitou o caminho, Deus não limitou a vitória de Abraão. Então não existe, é você que pode limitar a sua geografia, na sua mente. É você que pode limitar o poder de Deus na sua vida. Deus tem muito mais para você. Deus quer derramar mais sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quem recebe, diga amém. Agora eu quero terminar. Qual que é o líder que é feliz? Com aquele discípulo que não consegue responder à expectativa do seu coração, que não busca atingir as suas metas, que não busca agir de acordo com as suas responsabilidades, que não vive pelos princípios bíblicos. Sabe, não há doutrina, não tem palavra, não tem ensino que o anime, porque é um poço de enfermidade. Nós temos que reconhecer as nossas falhas. Nós temos que buscar a presença de Deus em nossas vidas. Precisamos viver esta aliança que nós temos com Deus verdadeiramente. Ela tem que sair do papel para a prática. Ela tem que sair do papel para se tornar uma semente no meio e no seu coração. Essa aliança baseada em um compromisso, em um envolvimento, em um comprometimento. Assim estaremos honrando o nome do nosso Deus e cumprindo os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. E todo princípio, para terminar, ele é trazido na sua palavra com o propósito de nos abençoar. Eu quero te falar que o momento que você vive não anula as promessas de Deus na sua vida. O momento que você vive não mancha a integridade de Deus na sua vida. Lembra daquele hino que se canta ao Senhor? Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, continua sendo Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas eu quero te dizer que Deus ele faz no tempo dele, na hora dele. Que Deus não vai chegar atrasado nem adiantado, mas no tempo certo ele vai chegar na sua vida. Que na tua vida quem bate o martelo é o teu Deus. A última palavra pertence a Ele. Anule todo sofisma, toda fortaleza, anule todo mal, se conserte, se posicione e traga uma legalidade de bênção, de virtude, de glória sobre a sua vida. É esta palavra que eu tenho para você nessa noite. Você com Deus, você pode ir até onde você quer ir. Até onde você quer ir. Você pode viver no vale de ossos secos, como alguém escreveu agora. Mas se você estiver na posição e você profetizar, esses ossos secos se transformarão e se tornarão em vidas e prosperidade para a sua vida. Que Deus te abençoe, o seu lar, a sua casa e a sua família. E que nós tenhamos um testemunho, que nós tenhamos uma vida com o Senhor e que nós possamos expressar o bom perfume de Cristo por onde quer que nós possamos caminhar. Nunca, presta bem atenção, o mundo precisa ver na igreja um modelo. Nunca em tanto tempo o mundo precisa ver na igreja pessoas que fazem a diferença, que sejam um divisor de águas, que sirvam verdadeiramente ao Senhor em espírito e em verdade e o adorem de todo o coração. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Tire toda a legalidade que possa haver sobre a sua vida. Se você quer a bênção, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração pela sua vida nesse momento. Eu gostaria que você pudesse entender esse momento e que você pudesse fechar os seus olhos agora. Que você não saia da sala. Se você está conversando com alguém, pare de conversar. E que você possa crer que agora Deus pode operar um milagre na sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Deus, eu quero te apresentar esta pessoa, esta mãe desesperada, por esse filho que não atende uma palavra, por esse filho que está lançado e jogado no mundo, sofrendo, sendo humilhado, este pai que está desempregado, essa pessoa que está enferma,
Essa pessoa que tem um parente enganado pela medicina no leito do hospital, Senhor. Essa pessoa que, nesse exato momento, meu Deus, ela olha para um lado e para o outro e não consegue encontrar uma solução, uma saída para o seu problema. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, mas esta pessoa que entendeu que o arrependimento e a conversão atrai a sua glória, atrai a sua fidelidade. Meu Pai, basta um arrependimento, basta um segundo de arrependimento, basta um momento de um coração voltado para Ti, para que o Senhor possa nos responder, Senhor. Responde o clamor do coração desta pessoa nesse momento. Talvez, meu Deus, essa pessoa diga: eu não sei nem orar a Ti, mas ela fala para o Senhor assim: meu Pai, olha como é que está a minha situação, olha as minhas lágrimas, olha como estou sendo humilhada, como eu estou sendo humilhado, olha essa situação que eu estou vivendo dentro do meu lar. Ah, meu Senhor, o Senhor foi capaz de se comover com a oração de Ezequias, com as lágrimas que saíram dos olhos de Ezequias, que permearam o campo da sua face. Nós somos seres humanos tão insuficientes, Senhor, tão fracos, tão sem força em certos momentos, mas louvamos que nós temos um Deus que é vivo, um Deus que nós podemos clamar e que nos responde, que nos vivifica, Senhor. E é a Ti que nós clamamos nesse momento, porque a Tua palavra, meu Deus, diz que quando nós clamamos, o Senhor responde. Vem, Senhor, apressa-te em socorrer-nos, apressa-te, Senhor, em abrir essa porta, apressa-te, Senhor, em nos trazer a provisão. Eu te peço, meu Deus, visita cada lar, cada família agora aqui representado, meu Pai. Vem com a Tua graça e com a Tua bondade, restaurando a vida desse casal, trazendo o diálogo, o amor, meu Senhor da glória, restaurando o diálogo dos pais com os filhos. Eu quero declarar que nós e a nossa casa Te serviremos, que o Senhor possa entrar com providência nesse lar, meu Senhor, declarar, inocular a Tua glória, a Tua virtude, meu Pai, trazendo cura a esta pessoa que está enferma, trazendo a provisão, mesmo que não se entenda de onde virá, mas o Senhor sabe os seus meios, o Senhor sabe como fazer, meu Pai. Declara a provisão no meio do Teu povo, na vida da Tua igreja. Honra aqueles que Te servem, que Te adoram em espírito e em verdade, aqueles que amam a Tua palavra, aqueles que obedecem a Tua palavra, aqueles que são fiéis, que são íntegros, Senhor. Honra, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos perdoar. Perdoa os pecados da Sua igreja, os pecados da humanidade. Mais uma vez, Senhor, nós colocamos o universo nas Tuas mãos. Que o Senhor possa arrancar, que o Senhor possa, no estartar de dedos, no piscar de olhos, no sopro, Senhor, apenas, banir esse vírus da face da terra, Senhor. Toma o nosso país, o Brasil, nas Tuas mãos. Que o nosso Brasil não entre numa deflação, Senhor, psicológica. Que o nosso Brasil não seja desestruturado economicamente. Que o Senhor possa fazer uma transição e mudar essa história, meu Senhor da glória. E que o Teu nome seja glorificado. Eu oro por essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, Pai, que orou junto comigo, que fez essa oração de concordância, Pai. Eu quero declarar sobre cada um aqui presente a Tua bênção e toda a sorte de bênçãos emanadas do Teu coração, Senhor. Virtudes, bênçãos recalcadas, sem medidas e transbordantes, Pai. Eu oro para que o Senhor tire a depressão, para que o Senhor tire o cansaço, o esgotamento emocional, físico, espiritual, por aqueles que estão caídos, por aqueles que de repente até já não sabem mais o caminho da Tua igreja, Senhor, por aqueles que já não estão tendo mais o devido entendimento, a devida intimidade e relacionamento contigo. Alguma coisa esfriou nesse relacionamento, a aliança ela foi quebrada. Restaura, meu Deus, essa aliança. Renova a aliança com o Teu povo nessa noite, com esta pessoa, Senhor. Renova, Senhor, que a Tua luz seja derramada sobre a vida dessa pessoa, meu Deus, e que essa palavra ela venha permear o campo do nosso coração e da nossa mente, meu Pai. E toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos, Senhor. E que o Senhor possa delinear todo o nosso caminho. E no caminho que nós transitamos, o Senhor possa nos proteger, nos livrar, Senhor, de todo dado inflamado do maligno, nos livrar de toda a peste. Eu quero declarar a Tua proteção na vida das nossas crianças, dos nossos filhos, na vida do cônjuge, na vida da Tua igreja, em todo o universo. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome daquele que vive e reina para todo sempre. E se você crê, diga glória a Deus e diga amém. Louvado seja Deus, queridos. Muito obrigado por vocês estarem presentes. Eu tenho plena convicção que muitas pessoas têm sido edificadas
por intermédio dessas mensagens simples. Quando eu compareço aqui, eu compareço numa vida de consagração, com muito temor, para poder passar uma mensagem para você. Eu peço sempre a Deus, Deus, isso aqui é muito para mim. Se o Senhor me dá a condição de passar pelo menos 10% para eles, se eles entenderem, já está ótimo. Tá? Já está ótimo. Deus tem bênção para a sua vida. Ame a palavra, se dedique a observar a palavra, que você tenha uma semana de bênção, uma semana de portas abertas, e que essa semana seja uma semana de bênção para o nosso país. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a sua casa, o seu lar e a sua família. Eu quero dar um play aí para toda a Baixada Santista, tá? Nós fazemos parte do Ministério Apostólico Nova Vida. Eu me chamo Bispo Wilson, tá? Sou servo Wilson. Nós temos uma igreja aqui na Praia Grande, aqui na Vila Mirim de Fronte, Túnel 4, na Rua Júlio Prestes de Albuquerque, número 35, uma igreja nova aqui na Praia Grande. Nós temos uma igreja lá no Conjunto Maitá, em São Vicente, na entrada do Maitá. É muito fácil de acesso. Você tem a igreja próxima da sua casa, você também deve ter o seu pastor, que você ore, tá? E tudo isso vai passar, e que você procure abrigo no Senhor. Procure, que você olhe pelas lideranças estabelecidas em todo o país, em todo o mundo, que você busque também uma forma de você ser útil ao reino de Deus. Que Deus abençoe cada célula, que Deus abençoe cada família, e que Deus abençoe a sua vida. Em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quarta-feira estaremos de volta aqui às 20 horas, tá? Desde já eu conto contigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se alguém quiser comunicar comigo, né? Eu estava, antes de iniciar a programação, me comunicando com uma pessoa de Sergipe, tá? Quero mandar um abraço lá para Fernanda. E a gente sabe que as pessoas têm passado sérias dificuldades. Esses dias me comuniquei com uma pessoa de Minas Gerais, uma pessoa do Paraná. Então nós estamos aqui, e isso aqui é importante para isso, para relacionamento e oração. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, é 013, o DDD, 988-710942. 013, o DDD, 988-710942. Tá? Se quiser entrar em contato comigo, uma orientação, um conselho pastoral, uma oração, eu estou aqui contigo. Você pode me passar a mensagem, que eu vou estar te respondendo na hora exata. E a gente vai estar junto em oração. Tá? Eu quero terminar essa live, eu quero convocar vocês para fazer uma oração. Eu não sei quantas pessoas fazem aniversário, porque ninguém me passou aí. Mas alguém agora acabou de me passar que a missionária Sônia está fazendo aniversário hoje. E eu tenho consciência que a Adriele, a filha dos nossos irmãos Irã e Marília, está fazendo aniversário. Eu quero mais uma vez orar por eles. Senhor, guarda cada aniversariante. Toma a missionária Sônia nas tuas mãos. Dá bastante saúde para ela. Revigora, Senhor, ajuda as medulas e fortalece. Que ela tenha muitos anos de vida aqui na terra, com muita força, saúde, alegria e felicidade, Pai. Guarda ela em Ti, como também a pequena Arielle, que ela passe pelos processos da vida dela, pelas fases que o ser humano tem que passar, pela infância, pela adolescência, pela pré-adolescência. Senhor, sempre caminhando contigo. O Senhor possa guardar ela em todos os seus caminhos e dar muitos anos de vida para ela, Senhor. Pai, desde já nós queremos te louvar e te bendizer por esse presente que é o dom da vida que o Senhor nos concede. Muito obrigado, em nome daquele que vive e reina para todo sempre. E você crê, diga amém. Deus te abençoe. Forte abraço. Boa noite, domingo, tá? Esteja com a sua família, tenha uma semana de bênção, profetizo portas abertas, em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Shalom, Adonai. Amo vocês, ó. Deus abençoe. Para cima.